Tem gente que fala que sintaxe é extremamente difícil, tá? Então eu já vou te dar uma dica aqui que é o seguinte: se você tem dificuldade de sintaxe ou até mesmo tá estudando para concurso, esse vídeo é para você, porque tem uma partícula, eu já vou falar o nome dela, tá? Para ficar bem claro aqui, partícula C, que engana aí muitas pessoas, tá? Então bora ficar nesse vídeo aqui para você entender quando essa partícula C tão temida vai ser índice de indeterminação do sujeito. E eu já aviso que isso cai muito em concurso. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E hoje, tá, gente, aquele quadro Analise-me, tá? Um quadro só de função sintática, então já espalha pra todo mundo aí esse vídeo, tá? Olha só, hoje a gente vai falar dessa partícula que cai sempre em concurso, que é a famosa índice de indeterminação do sujeito. Não é a partícula, né? Porque partícula a gente já viu em outro vídeo, que era a partícula passivadora, tá? Já vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas hoje a gente vai entender aí quando de fato existe aí o índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, sem mais delongas, bora pro quadro pra eu te ensinar e já anota tudo, tá? Frase aí de número 53, tá? Hoje a gente vai ver essa partícula aí, não é partícula, eu tô confundindo. Esse índice, tá? Essa palavrinha C aí, tá? Então, olha só. Frase de número 53 vai falar o seguinte: tratava-se de casos graves na clínica, tá? Você que já acompanha tudo por aqui, você vai respirar e vem comigo na análise sintática, tá? Eu já vou começar deixando claro aqui o C, que é a nossa questão hoje, e eu quero saber se esse C aí pode ser índice. Mas professor, eu nem sei o que é índice, então vamos aqui, tá? A gente vai começar, depois que eu separei esse C, a gente vai fazer tudo como a gente sempre fez, separar os adjuntos aí adverbiais, tá? No 53 eu tenho o seguinte: na clínica é um adjunto adverbial de lugar. Então eu vou colocar aqui adjunto adverbial de lugar. Então já separei tudo bonitinho. Agora, será que tem aqui dentro algum termo que sirva de predicativo, ou seja, qualidade ou até mesmo característica? Bom, não tem. Agora eu vou tentar pensar um pouquinho nessa questão aí do verbo, tá? Então a gente tem o verbo aqui, tratava, e a gente sabe que quando a gente encontra o C, e se você acompanha o canal, já viu até no outro vídeo, sempre que a gente encontra o C, a gente precisa ficar ligada ou ligado na transitividade aí do verbo, tá? Então bora entender essa transitividade aí do verbo tratar. Quando eu falo tratava-se de casos graves na clínica, quem trata, né, ou, né, nesse caso aqui o lugar que trata de alguma coisa. Olha que interessante que eu já estou vendo aqui a presença de uma preposição de. Isso diz muita coisa em relação ao verbo. O verbo tratar aqui é um verbo transitivo indireto, porque ele pede um complemento aqui com preposição. Então até aqui tudo bem, já vi a transitividade do verbo. Depois que eu observei aí a transitividade do verbo, a gente vai pensar o seguinte: se é um verbo transitivo indireto, como eu falei, a gente precisa do complemento, ou seja, se a gente está falando que ele é indireto, a gente precisa aí do nosso objeto indireto, fechado? Então olha só, toda essa estrutura aqui, ó, de casos graves, isso aqui é tudo, isso tudo aqui é o complemento aí do verbo tratar. De casos graves, sendo o complemento do verbo transitivo indireto, tratar, vai ser o meu objeto aí indireto, tá? Bom, mas agora eu quero saber o seguinte: eu entendendo, eu percebendo que eu tenho o verbo transitivo indireto e logo em seguida, né, claro, eu vou ter o complemento desse verbo, esse C, sempre que eu tiver verbo transitivo indireto mais esse C aqui, esse C vai ser o famoso índice de indeterminação aí do sujeito, tá? Então essa é uma característica muito importante. Se eu tiver verbo transitivo indireto mais esse C vai ser o índice de indeterminação do sujeito. E aí vem aquela pergunta clássica: qual é a classificação do sujeito aqui dentro? A gente sabe então que o sujeito aqui vai ser um sujeito
indeterminado. Isso porque eu tenho a junção, mais uma vez, do verbo tratar, sendo transitivo e indireto, mais essa palavrinha ser aí, que vai ser classificada como o nosso índice de indeterminação do sujeito. Então, o que a gente pode entender é que veja sempre a transitividade do verbo. Então já vou pedir para você o seguinte, aproveita e segue a página Prof. Gui Furtado aqui, tá? E apoie sempre qualquer professor que produza conteúdos para vocês aqui na internet, tá? E ó, vou falar uma coisa, vai na descrição aqui, eu deixei um comentário fixado. Nesse primeiro comentário, vai lá que tem uma coisa muito legal te esperando, tá? Eu não vou poder contar, senão vou estragar a surpresa, tá? Mas aproveita também, vai aqui, ó, já fixei lá o comentário para você ver essa incrível novidade, tá? Bora então perceber, eu já vou jogar uma pergunta para você aí do outro lado e responda nos comentários antes de eu falar a resposta. A pergunta é o seguinte, esse C que eu tô vendo aqui, esse C, será que ele é índice de indeterminação do sujeito? Tenta aplicar aí na sua cabeça tudo que a gente falou na 53, tá? Então já vou fazer aqui e você já coloca nos comentários. Então tem assim, come-se bem naquela cidade. Então bora analisar tudo isso aqui. Bom, eu vou procurar os adjuntos adverbiais. A primeira coisa que eu vou fazer é isso, tá? Então vamos lá. Naquela cidade aqui é o nosso adjunto aí adverbial, tá? Então já achei esse adjunto. Eu tenho também um outro adjunto adverbial. Olha só, o bem. O bem também é um adjunto adverbial, né? Como se come ali, né? Come-se bem. É o nosso adjunto adverbial. Então observe que dentro dessa frase toda aí, eu só tenho adjuntos adverbiais. Não tenho predicativo, claro, tá? E agora eu vou olhar aí para a transitividade do verbo. Come, tá? Quem come, come alguma coisa. Você pode até fazer essa pergunta, mas cuidado para fazer a análise, porque a gente tem que ver tudo que tem dentro do período. Se o meu período ele é composto somente de adjuntos adverbiais, esse verbo aqui, ele é um verbo aí intransitivo, tá? Ele é um verbo intransitivo. Bom, professor, na 53 você falou de verbo transitivo indireto. Você não comentou ainda sobre verbo intransitivo. Então bora pensar aqui, tá? Se eu tiver, além de verbo transitivo indireto, que a gente já viu, se eu tiver também um verbo intransitivo, olha que interessante, eu também terei um índice de indeterminação do sujeito, tá? Essa palavrinha ser, por acompanhar aí um verbo transitivo, ou melhor, um verbo intransitivo, não é mesmo? Já que a frase só tem adjuntos adverbiais, esse ser também aqui vai ser chamado de índice de indeterminação também do sujeito. Então existe aí duas transitividades que trazem o ser sendo índice de indeterminação do sujeito. A primeira é o verbo transitivo indireto e a segunda transitividade aí vai ser o verbo intransitivo. Então, se eu perguntasse a vocês qual a classificação do sujeito, aqui nós teríamos também o nosso sujeito indeterminado. E se eu perguntasse qual a função, olha quantas perguntas a gente pode fazer, tá? E se eu perguntasse qual é a função desse ser, você vai responder que a função desse ser aqui é ser índice de indeterminação do sujeito. Já vimos aí duas possibilidades de nós encontrarmos índice de indeterminação do sujeito. Então agora é hora da prática, tá? Então já fiz junto com você, a minha metodologia é sempre essa, assim, eu acho que é importante fazer o português na prática, junto, passo a passo, tá? A teoria ela existe aqui, ó, simultaneamente. Então, será que você consegue resolver a de número aí 55? Bora ver então. É claro que você vai deixar nos comentários, tá? A resposta e vai ver aqui se você vai acertar. Então, come-se bem ali uma boa sobremesa. Então, vamos procurar adjuntos adverbiais. Então eu tenho bem, que eu já vi na anterior, é um adjunto aí adverbial, e ali também vai ser o nosso adjunto adverbial de lugar. Então eu já separei ali o que pode ser adjunto. Só me sobrou o quê? Come-se uma boa sobremesa, tá? Olha que interessante essa questão. Lembra que a gente precisa observar e saber a transitividade aí do verbo comer, tá? Só que olha que interessante, se você for pensar, eu ainda não analisei essa estrutura aqui, tá? Se eu fizesse aí uma pergunta a vocês, come-se o quê? Né? Você vai falar assim, uma boa sobremesa. Então pensa comigo, o verbo comer, ele precisa aqui, ele vai precisar
Neste caso, então, a transitividade vai depender, claro, da estrutura. Esse come, ele é um verbo transitivo aí direto. Então, ficou maravilhoso, tá? Então, eu preciso de um objeto direto. Não é isso mesmo? Já que eu tenho um verbo transitivo direto. Então, olha só, uma boa sobremesa seria o nosso objeto indireto. Mas olha que interessante, tá? Quando eu tenho ser acompanhado de um verbo transitivo direto, o que vai acontecer? Esse objeto direto, ele vai virar aqui o meu sujeito paciente, tá? Sujeito paciente. O objeto direto vira sujeito paciente. E esse ser não vai ser índice, tá? Ele vai ser uma partícula apassivadora. Então eu tenho o sujeito aqui, o sujeito é paciente. Se você ficou sem entender, eu vou deixar também na descrição aqui uma aula onde eu te ensino mais situações para você identificar o ser sendo uma partícula aí apassivadora. Então olha que interessante essas duas frases aqui, tá? Para você descobrir e entender se esse ser ele é índice, você precisa ter um verbo transitivo indireto ou até mesmo um verbo intransitivo, tá? Só que olha que interessante, o contexto da 55 muda o foco completamente, porque ali eu já vou ter o verbo comer, nessa estrutura ele acaba virando um verbo transitivo direto, então aí com partícula C, verbo transitivo direto, né, a gente vai ter uma PA e não um índice. E o nosso objeto direto, ele acaba virando o que a gente acabou de chamar e nomear de sujeito aí paciente, tá? Então muito cuidado, mas se você entendeu aí quando esse ser é índice, palmas para vocês do outro lado. Então você pegou aí essas duas dicas incríveis para você identificar esse ser, ele sendo índice de indeterminação do sujeito. Você conseguiu compreender aqui nessa aula que você vai precisar analisar sim a transitividade verbal e preste atenção no contexto. Não tem como a gente gravar que um verbo só tem um tipo de transitividade, depende do contexto, tá? Então se você aprendeu, ó, muito obrigado por você ter ficado aqui até esse momento. Tem aquela surpresa no link aqui, no link não, na verdade, tá? No comentário fixado aqui embaixo. E eu vou ficando, é claro, por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.